Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar a Amazonsat Social, o programa que tem o objetivo de levar a você projetos sociais e ambientais que são realizados aqui na região norte. Nesta edição, iremos apresentar o projeto social Aldeias Infantis SOS Brasil, que você vai conhecer a partir de agora. Aldeias Infantis SOS Brasil é uma organização sem fins lucrativos de promoção ao desenvolvimento social que trabalha desde 1949 na defesa, garantia e promoção dos direitos de crianças, adolescentes e jovens. O trabalho conta com o apoio financeiro de pessoas físicas que contribuem com um valor mensal e por parcerias com empresas que financiam projetos e convênios com o poder público. Além do apoio financeiro, a organização conta com a divulgação de embaixadores internacionais e nacionais. As aldeias infantis SOS se estabeleceram na maior parte do mundo por meio de suas associações nacionais. Cada país opera de maneira independente, coordenando o trabalho de suas instalações com a colaboração de autoridades, instituições parceiras e amigos SOS do país. Em Manaus, a organização chegou em 1994. As obras foram iniciadas e o então gestor Nelson José assumiu o compromisso de legitimar a organização junto à sociedade e à rede de proteção local. Esse projeto social, ele nasceu de uma demanda muito grande e de um direito que tinha que ser garantido. O direito da criança viver em uma família e na sua família. Entretanto, as condições sociais nem sempre permitem isso. E existe, dentro da legislação, essa possibilidade, que não deixa de ser um ato de violência, tirar a criança da sua família. Entretanto, há motivos para tirar essa criança de forma provisória, para ela realmente ser protegida, ser cuidada e desenvolvida. E uma equipe psicossocial vai trabalhar o retorno dela, porque ela tem o direito de viver com a sua família. E os que não podem viver na sua família, há pareceres psicossociais para a vara da infância, para o MP, que vão dizer justamente isso. Essa criança tem que ter uma família através da adoção. Quando isso não acontece, nós temos que estabelecer com essa criança um projeto de emancipação de vida bem cidadã. E aí a criança mora nesse condomínio. Aqui, na verdade, não é abrigo, é casa-lar. É uma modalidade de atender crianças que não podem ficar nas suas famílias. Como nós estamos aqui no bairro da Paz, esse espaço é interagido por muitas pessoas e muitas crianças. Famílias vêm aqui, jogam bola, participam de oficinas de arte, de dança, de música, fazem atividades para as idades já a terceira idade. Então é um espaço que convive com a comunidade. E nós temos crianças atendidas pelas aldeias infantis como organização social. Mas temos também as crianças das quais eu sou o guardião. São as crianças que moram nas casas-lares, mas que se misturam com outras crianças. Elas estudam fora, vão no posto de saúde daqui da vizinhança, certo? Vão para as igrejas de acordo com a sua confissão religiosa. Aqui é um espaço para ter uma infância feliz, mas não é para ficar aqui a criança. A criança é para voltar para casa, certo? A minha equipe psicossocial vai trabalhar os motivos por que a criança veio para cá, para que ela volte para sua família, mas volte protegida, numa situação já de estar estudando, de voltar a estudar, o pai talvez, aí os motivos para vir aqui são diversos, Desde o abandono pelo Estado, a situação, falta de creche, pobreza extrema misturado com a violência da droga, certo? O álcool e coisas mais, que vão causando uma situação difícil para a criança. O seu direito fica violado. E aí a gente acolhe essa criança. Há 7 anos, nós estamos aqui trabalhando no acolhimento social, onde a função da assistente social é de fundamental importância, porque todo o trabalho se passa pelo serviço social, com acompanhamento da psicóloga também. Os programas oferecidos pelas aldeias atuam em 2 frentes: acolhimento, que disponibiliza casas-lares, e o fortalecimento familiar e comunitário. Se for o caso da criança ou do adolescente não poder retornar ao meio familiar, uma adoção estudada pode ser feita logo após o acompanhamento e acolhimento prévio oferecido.
Existem os casos em que os jovens, em processo de emancipação, a organização oferece apoio, orientação e acompanhamento por um período específico até que esteja garantida a sua autonomia. Toda criança vem através de processo judicial, né, onde a primeira entrada é o serviço social, a assistente social ela faz a primeira triagem, a entrevista da criança, tenta acolher ela o mais carinhosamente possível para que ela possa se sentir à vontade e aí sim direcioná-la a uma das casas lares, né? Já previamente já estudado o caso da criança para que ela possa se adequar à casa. Então é todo feito uma preparação, as crianças também da casa lar do qual ela será recebida já sabem da entrada dela. E nós vamos aqui então preparar a chegada dessa criança. Como a gente vai preparar? A gente vai ter primeiro dizer com clareza e transparência se nós temos condições de atender aquela necessidade da criança, certo? E ter necessidade da criança, a gente vai ter aqui um espaço para ela. Nós não trabalhamos a lógica das vagas, trabalhamos a lógica da qualidade do serviço. A criança vem, é acolhida, vai morar numa casa, vai ter colegas que vão considerar por um tempo como irmãos, vai ter uma figura de referência de afetividade, que a lei chama de mãe social, e que nós chamamos também de cuidadora residente. E essa criança vai interagir ali naquela casa, vai ter seu lugar na mesa, vai ter seus brinquedos pessoais, vai para a escola, porque ela é matriculada, ela vai participar de oficinas, ela vai também ter o olhar dessa mulher para ver os seus talentos, para desenvolver as suas possibilidades, mas também ver quais são as suas dificuldades. Aí se estabelece um plano individual de desenvolvimento. Óculos para essa criança, tem que acelerar mais a escola dela. Ela vai precisar realmente começar a estudar alguma coisa para ser um técnico. Porque as crianças que vão ficar aqui muito tempo, nós temos que ter essa preocupação. Eles têm que sair daqui na melhor qualidade possível de emancipação cidadã. No acolhimento institucional, cada núcleo familiar é composto por até 9 crianças, irmãos biológicos ou não, de diferentes idades e de ambos os sexos que ficam sob o cuidado de uma mãe social, que é a cuidadora residente. Cada núcleo familiar possui suas próprias características, ritmo e rotina. Estimula-se a convivência na comunidade, compartilhando responsabilidades, trabalhando conflitos e limites da vida cotidiana, na perspectiva de um desenvolvimento integral. Os núcleos familiares estão inseridos no meio comunitário, onde crianças, adolescentes e jovens têm a oportunidade de participar ativamente da realidade local. O fortalecimento familiar nas aldeias infantis, ele tem como objetivo prevenir as famílias para que esses vínculos familiares não possam ser rompidos. Como é feito esse trabalho? Através da prevenção, através de visitas domiciliares, encaminhamentos, encontros de familiares. Hoje nós atendemos 50 crianças da comunidade e essas crianças elas recebem o apoio pedagógico, encaminhamento psicossocial, assim também como as famílias que são encaminhadas para as redes socioassistenciais. Nós temos um plano de desenvolvimento familiar e comunitário, onde através desse plano nós desenvolvemos todo esse acompanhamento social através dessas famílias, das crianças que participam do programa do fortalecimento familiar. Através desse acompanhamento das famílias, nós procuramos o quê? Tentar inserir essas famílias que elas têm garantia de direito, que elas são dignas como cidadãs, que elas têm direitos na sociedade. Muitos desses direitos são desconhecidos. E a minha função é de encaminhá-las às redes socioassistenciais para que elas possam ter acesso a esses direitos, para que esse direito possa ser garantido. No próximo bloco, conheça as mães sociais que oferecem seus cuidados, disponibilizando seu tempo para amar e educar os acolhidos das aldeias infantis SOS Brasil. Eu passo meus valores que eu já aprendi com a minha família, tento fazer eles esquecerem o que é o ruim do passado deles e muitas vezes a gente consegue um bom resultado. Voltamos em instantes. Crianças que viviam em risco social familiar. Em Manaus, tem um lugar para viver com atendimento especializado. É a Casa Lar Aldeias Infantis SOS Brasil, que você continua a conhecer nesta segunda parte do Amazonsat Social. As
Crianças que vivem nas casas lares, aldeias infantis SOS Brasil, são encaminhadas pelas autoridades da infância. Os irmãos biológicos não são separados. A organização detém a guarda provisória e excepcional das crianças, adolescentes e jovens que estarão sob seus cuidados, dando a garantia de seus direitos básicos como alimentação, educação, saúde, lazer e o direito à convivência familiar e comunitária. A idade varia de 0 a 18 anos e o tempo para permanência é analisado individualmente. E aí nós temos que interagir com essa criança e esses jovens adolescentes com a comunidade. Eles não estão presos, eles estão vivendo com seus colegas de escola, certo? Com seus amigos de faculdade, estão vivendo com seus grupos de teatro. E aí estabelece uma vivência natural, porque nós não somos instituição, nós somos organização da sociedade civil. Isso é bonito. Nós não acreditamos que a criança, uma vez aqui, seja já institucionalizada. É acolhida. A aldeia não cuida de criança. As aldeias infantis dão condições para mulheres terem esse carinho de mãe para com a criança. É um jeito familiar. Nós trabalhamos para a existência desse vínculo das crianças da comunidade, assim como as crianças que são do acolhimento, né? As crianças da comunidade participam juntamente de oficinas de apoio pedagógico, juntamente com as crianças. Então existe um elo de amizade entre eles, né? Existe essa amizade entre as mães sociais e as mães da comunidade. Elas vêm, elas participam de informações, de encontros de familiares, de formações com as mães sociais, e em eventos sociais, as famílias da comunidade também interagem juntamente com as famílias, com as mães sociais aqui das aldeias infantis. Então é muito importante nós levarmos para a comunidade e a comunidade vir até as aldeias ao acolhimento e existir essa interação entre as famílias. E hoje a gente está ensinando arte para mais ou menos umas 40 meninos, 40 crianças aqui na aldeia, né? É um projeto social também voltado para que essas crianças tenham uma outra, digamos assim, uma outra alternativa de arte com relação a uma outra profissão. Esse trabalho aqui que nós estamos fazendo hoje é exatamente visando o projeto do final de ano, que é realmente uma peça que vai ser apresentada com danças, teatro e provavelmente a arte, né, que a gente está envolvendo com relação ao cenário. No meio dessas crianças tem algumas crianças que se destacam, tem uns 5 ou 6 alunos que realmente gostam de arte, realmente se dedicam. E a gente vê realmente um despertar de um novo artista dentro desse grupo. E o trabalho da pedagogia nesta área é principalmente fazer com que essa criança tenha uma educação integral, onde ela possa ter a educação voltada para a vida, para o crescimento individual dela, para a vida, para ela ter uma emancipação saudável, uma emancipação que ela possa sair daqui com 18 anos no ramo de trabalho, sabendo o que quer, como quer e quando quer. E aqui o foco maior não é aquela questão educacional de escola, e sim a educação de vida. Ser mãe social é exercer uma profissão que é regulamentada e registrada pela Lei 7.644, de 18 de dezembro de 1987. Esta profissional trabalha para o desenvolvimento de cada criança que esteja sob os seus cuidados, proporcionando a segurança, o amor e a estabilidade que cada uma necessita. A profissional capacitada em cuidados infantis administra o lar com autonomia, dá orientação e respeita a origem familiar, as origens culturais e a religião de cada um. Eliane explica como é o papel de mãe social que exerce há 8 anos. Eu passei um tempo sendo mãe substituta, como eles chamam, né, substituindo as mães nas folgas e nas férias, na base de uns 3 anos. Uma casa mesmo assumida, eu estou há 5 anos. E essa é a minha segunda família que eu estou criando. A primeira já se foi, né? Uns voltaram para a família, outros vivem vida própria. E muitos moram aqui até próximo da aldeia, de vez em quando eles aparecem aqui. Com o tempo a gente começa a ter o carinho de uma mãe, porque a gente passa a viver junto com eles. Conviver no dia a dia, na rotina, de escola. Então, eu me sinto como uma mãe deles, né? Eliane, e
como que é a chegada da criança até você? Como é que é receber uma criança que de uma certa forma estava em vulnerabilidade social, um risco social, familiar? Como que é a chegada dessa criança para você? Olha, é uma expectativa assim que a gente fica com um pouco de receio, né? Por causa que ela chega desconfiada, triste, chorosa, passa o dia chorando. Então, eu acho que o apoio da gente, de todos que já estão aqui, é o ideal para ela. Aí ela volta a ter o carinho da gente, ela volta a ter um convívio, mas é um pouco difícil. E se é difícil a chegada, é difícil a despedida também? É pior ainda, a despedida. Principalmente quando a gente pega um bebê de 10 dias, né, que de repente tem que ir embora. A gente sente muito. Como que é para você conviver com todas essas histórias dessas crianças, passar a conviver com a realidade delas, né, conhecer cada uma no seu dia a dia? Como que é para você cuidar dessas crianças, dormir e acordar ao lado delas? Para mim é uma coisa muito boa assim que acontece na minha vida, né? Porque eu não esperava um dia passar a ser uma mãe social e conhecer o abrigo e ser hoje o que eu represento, e eles representam uma coisa muito bonita, porque cada um deles é uma história de vida. E a gente aprende um pouco cada vez mais com eles ainda. E eles comigo, né? Porque a gente convive aqui junto, vive junto. Eu passo meus valores que eu já aprendi com a minha família, tento fazer eles esquecerem o que é o ruim do passado deles. E muitas vezes a gente consegue um bom resultado. Trabalho como mãe social aqui nas aldeias infantis desde 2006, portanto eu já estou há 9 anos exercendo a função. A mãe social, ela vem garantir todo o direito que uma criança tem, de proteger, de cuidar, de dar um lar, de ter uma família. Assim, eu exerço assim de coração, uma função que eu me identifico. E o que eu puder fazer para uma criança eu faço. Tem todas essas obrigações de acompanhar a criança na escola, pro lazer. É uma função assim, de renúncia, né? Que você tem que se doar para a profissão. A criança que ela se sente acolhida. A seguir, confira o quadro Juntos Somos Um, uma parceria com o Instituto de Tecnologia e Informação Social na Amazônia, o ITEA. Não saia daí, voltamos em instantes. Nesta edição, estamos apresentando as aldeias infantis SOS Brasil. Neste bloco, você vai continuar conhecendo a trajetória da organização. Confira ainda o quadro Juntos Somos Um, uma parceria com o Instituto de Tecnologia e Informação Social da Amazônia, que oferece consultoria gratuita aos projetos e instituições sociais que são divulgados no AmazonSat Social. Confira! O meu trabalho é diretamente com as mães, nas casas, e trabalho toda essa questão da capacitação delas, do cuidar delas, né? Porque a organização, a gente sempre fala que para cuidar bem, tem que também ser bem cuidado. Então, para essas crianças serem bem cuidadas, as suas cuidadoras, elas têm que estar bem. Então, a gente trabalha toda essa parte psicológica, desenvolvimento mesmo delas. A gente sempre traz pessoas de fora, a gente faz um calendário, geralmente 3 vezes ao mês, a gente faz uma formação com todas juntas, né? O grupo todo. Trabalha a qualidade de vida, a administração de conflitos, o relacionamento com as crianças, né? Relacionamento interpessoal, o relacionamento do grupo mesmo, da equipe de mães, porque, como a gente diz assim, elas também têm que ser bastante unidas para se ajudarem. Para ser mãe social, primeiramente a gente faz toda uma divulgação mesmo na mídia, na internet, ou através de pessoas conhecidas que vêm e nos indicam pessoas que talvez tenham o perfil para ser mãe social. Eu acho que esse carinho realmente que essas crianças passam comigo me dá ânimo para continuar uma nova etapa. Realmente eles me trazem, realmente, cada criança, cada risco, cada grafite que a criança me traz, eu realmente sinto que realmente eu preciso dar mais de mim, né?
a sociedade realmente precisa dar mais de si para que realmente uma sociedade que vai despontando, ela desperte um futuro melhor do que hoje. Há 7 anos acredito no trabalho, há 7 anos acredito no desenvolvimento dessas crianças, né, que aqui tem um lar, né, claro que não chega a ser um lar na família, mas é o mais aproximado que nós podemos. Então, nós acreditamos no trabalho que está sendo realizado, às vezes com muita dificuldade, porque a gente precisa da rede, né, que a rede funcione para que você possa ter um bom desenvolvimento. Mas, assim, eu vejo um empenho muito grande das mães sociais, da equipe técnica, todo mundo envolvido para que a gente possa fazer um bom trabalho e ver essas crianças futuramente com todos os seus direitos garantidos e sendo um cidadão de direito, de qualidade, né, e também fazer valer o direito de outras pessoas. Na realidade, se todo pedagogo ele se dedicasse a um bem da comunidade, ao bem de uma criança, de um adolescente, ele conseguiria fazer o mesmo trabalho com uma forma mais satisfatória. Porque aí a gente tem um entorno familiar, nós temos uma comunidade onde a criança é protegida e é desenvolvida em seus talentos. Isso vai fazer um mundo diferente. Por quê? Porque a Constituição Federal diz com clareza, criança é prioridade absoluta. E essa ideia de aldeia é uma ideia muito tribal e dá certo, porque numa tribo e num mundo que se pese, a criança tem o olhar de todos, tem a proteção de todos. Ninguém é órfão, ninguém é abandonado, ninguém é carente. Nós nos responsabilizamos socialmente com esta criança para se desenvolver e ser feliz. Agora é o momento do quadro Juntos Somos Um, uma parceria com o Instituto de Tecnologia e Informação Social da Amazônia, o ITEA. Olá, sou Adrian Sábio, presidente do ITEA e membro da BNT sobre responsabilidade social. Apresentaremos agora a continuação do quadro especial Juntos Somos Um, que conta com a participação do professor Takashi Yamauchi, assessor do Apoio Brasil e membro da BNT e ISO Internacional sobre Terceiro Setor e Responsabilidade Social. No programa passado, pudemos observar questões referentes à implementação da norma 16.001 de 2012 de Responsabilidade Social e a ISO 26.000 de 2010 de Responsabilidade Social e quais são os benefícios que essa norma traz para a indústria e para a comunidade local. No quadro de hoje, veremos como essas atividades influenciam diretamente na área ambiental. Lembrando que você pode rever o capítulo anterior no facebook.com/AmazonSite Social. Professor Takashi, mais uma vez bem-vindo. O foco dessa entrevista, dessa continuação e segunda parte do quadro especial Juntos Somos Um, será referente a questões ambientais na Amazônia brasileira. Como as associações locais ambientais se interferem, participam da elaboração do balanço social e ambiental? Infelizmente, nós temos aqui na Amazônia um grande número de associações, fundações, entidades ambientais. Mas tem todo mundo um discurso meio esquisito que nós falamos, porque estão trabalhando em cima da questão ambiental, sustentabilidade, que é o grande tema momentâneo, mas infelizmente não estão levando em consideração as exigências das normas em relação a isso. Então tem ações sociais que estão sendo praticadas, assim como tem ações ambientais, feitas de uma forma totalmente equivocada. Por que motivo? Porque dentro da norma de contabilidade, a NBCT 15 tem um capítulo especial sobre a questão ambiental. E nisso, pouca gente está sendo preparado para atuar em conformidade a esta norma. E isso dá uma série de complicações. Qual o papel do engenheiro ambiental dentro desse processo de elaboração do balanço social ambiental? Tanto do engenheiro ambiental, tanto do Conselho Regional do CREA. Para começar, grande parte das associações ambientais se diz ambiental, se intitula entidade ambiental e muitos deles não têm nenhum tipo de registro no CREA. Então, na verdade, à luz da lei, não é ambiental coisa nenhuma. Essa é a grande dificuldade. Se você é uma entidade ambiental, você tem que ter um engenheiro ambiental, não é o agrônomo nem florestal, e tem que ter seu registro no CREA com essa finalidade. Então, essa é uma grande dificuldade que nós temos, que grande parte das entidades ambientais se autodenomina entidade, mas na verdade não pode praticar as ações como está sendo feito hoje, de uma forma totalmente equivocada. Esse é o primeiro grande erro.
quanto às questões ligadas a sequestro de carbono, como a norma do terceiro setor, a norma de responsabilidade social, vê isso, já que hoje existe uma calculadora, vamos dizer assim, que calcula, mas de uma forma universal. Mas aqui, para a nossa realidade na Amazônia brasileira, seria qual forma de cálculo, qual essa visão que o engenheiro deveria ter? Uma grande dificuldade que existe hoje, né, que você ter uma floresta como vocês têm hoje, não quer dizer que a floresta dê sequestro de carbono. Esse é um outro grande equívoco, né? Ao contrário, o sequestro de carbono de uma floresta formada não produz nenhum tipo de sequestro. As florestas que estão em formação que daria o crédito de carbono. Isso é uma dificuldade que nós estamos tendo em vários lugares no Brasil. Mas assim também existem alguns produtos, por exemplo, um caso clássico de agricultura, quem planta uma laranja, um pé de laranja, ou quem planta uma banana, tá? Na verdade, ao estar colhendo esse fruto, ela está tendo todo um sequestro de carbono sobre aquela atividade. Então, existe um crédito de carbono nessas atividades também, que também não está sendo considerado. Então, na verdade, tem que ser feito na localidade. Vamos pegar um caso clássico de uma empresa transportadora, né? Quando a empresa transportadora tem todo um balanço socioambiental, ela passa neutralizado, na verdade, uma grande parte da responsabilidade não é da transportadora, é do fornecedor de combustível. Então, esse tipo de, nós chamamos de inventário ambiental que tem que ser montado para saber aonde a empresa deve buscar os seus créditos, os seus passivos ambientais para poder fechar a sua conta. Então, essa é a necessidade de fazer esse tipo de trabalho em conjunto. Então, a empresa tem que fazer o que nós chamamos de inventário ambiental. Esse é o ponto-chave. Obrigado, professor Takashi. Esse foi a segunda parte do quadro especial Juntos Somos Um. Visite www.iteamazon.org. Lá você tem um espaço didático com diversas fontes de informação e que você pode realizar sua consultoria social gratuita. Responsabilidade social. Juntos somos um. Amazon Site Social fica por aqui, mas ele continua na internet. Acesse boraver.com.br e tem acesso ao maior acervo de vídeos sobre a Amazônia. Lembrando que você também pode fazer parte da nossa programação. Conhece ou participa de algum projeto social que faz a diferença aí na sua comunidade? Envie a sua sugestão de pauta para facebook.com/AmazonSat Social. Eu agradeço a sua audiência. Semana que vem nós voltamos com muito mais para você. Até mais!